Oiê! Nossa! Oiê! Vamos falar de acentuação gráfica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje, a gente dando continuação nos nossos estudos, vamos falar de como que a gente tem regras para a gente poder acentuar palavras, quais tipos de acentos e também a diferença entre a acentuação tônica e a acentuação gráfica. A acentuação tônica é uma das coisas que a gente viu já na parte do que a gente falava de fonologia, que é o estudo do som das palavras, mas que necessariamente a gente não tem que toda palavra que tenha um acento tônico precisa ser acentuada graficamente. Então aqui a gente está falando na questão de escrita, onde que a gente usa o acento circunflexo, o acento agudo, e também em outro vídeo a gente vai falar sobre crase, que também é uma situação de acentuação gráfica, mas a gente vai deixar uma aula específica para ele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para poder falar de acentuação gráfica é que existe um posicionamento para que a acentuação gráfica aconteça. Então a gente precisa entender que toda vez no português, não importa o tamanho da palavra, a gente vai ter que olhar para as 3 últimas sílabas de uma palavra para poder fazer essa acentuação. E para você que não lembra como fazer uma separação de sílaba, você pode lembrar, ou se não, de quando você bate palma para poder falar cada uma das sílabas, ou se não, quando cai o queixo para você poder ver uma sílaba. Como por exemplo, você poderia fazer do meu nome, que é Alessandro, ou se não, perceber o número de vezes que cai o queixo. Alessandro, ok? A primeira classificação é quando a gente vai ter oxítona. Isso significa que a última sílaba é que a gente vai ter uma acentuação. Por exemplo, a palavra você. Só que perceba que nesse caso a gente está falando de acentuação tônica. Então eu estou falando que a sílaba mais forte é a última, porque a gente poderia ter o caso da palavra Bauru, que não tem acento. Temos também palavras que são paroxítonas, ou seja, palavras que são com a penúltima sílaba que ela vai ser acentuada. Então a gente tem o caso da palavra cadeira, que não tem acento gráfico, e temos também de uma outra situação, de uma palavra que tem um acento gráfico, como por exemplo, caráter. E no caso de proparoxítona é quando a gente tem a antepenúltima sílaba acentuada. Nesse caso a gente vai ver depois nas regras, toda proparoxítona ela é acentuada, como é o caso das palavras médico e fábrica. Sempre se lembre que essa contagem de oxítona, paroxítona e proparoxítona é sempre do final da palavra para a esquerda. Então a gente vai começar a contar não do começo da palavra, mas a gente vai do final e aí a gente vai pulando para as sílabas que apareceram antes. E a partir daí fica mais fácil a gente ter algumas regras básicas do que se diz da acentuação de cada uma dessas situações. Assim como eu falei, o mais fácil de todos é o caso de proparoxítona. Todas as palavras que são proparoxítonas, ou seja, a terceira sílaba contada da última sílaba para o começo da palavra, ela sempre vai ser acentuada. Então não tem diferença se a gente vai ter essa palavra com proparoxítona que ela tem a entonação apenas tônica ou sigráfica, como é no caso de paroxítona e oxítona ou monossílabos. Então a gente tem os exemplos das palavras lâmpada, música, sábado, exército e gramática. O caso das oxítonas também vai ser a mesma regra para quando a gente vai ter monossílabos tônicos. Isso são palavras que têm apenas uma sílaba e essa sílaba ela tem uma acentuação, então o som sobe. Que vai ser o caso de palavras que terminam com a, ou se não as, que é o caso das palavras sofá e marajá. O caso de e, ou se não o plural es, que vão ser as palavras você e jacaré. O caso de o ou os, que a gente vai ter o caso de palavras como cipó e avós, e o em, que tem o plural ens com ens, que é o caso de palavras como também e parabéns. Todos esses casos que eu falei, eles são acentuados como regra básica. Então você já pode esperar que vai ter algumas regras que são exceções. Existem palavras paroxítonas que são acentuadas todas as vezes que as palavras terminam com i, is e us, que é o caso das palavras táxi, lápis e bônus. Perceber então que a paroxítona é quando a gente tem a sílaba, que é a segunda contando de trás para frente, e a gente está falando da palavra que termina. Então se ela terminar com is, ou se não com i ou us, mas a paroxítona está na penúltima, é aí que a gente vai acentuar. Então tem que perceber que é tanto o que é a sílaba forte quanto o que está terminando. Por isso que a paroxítona pode ser difícil de lembrar das regras. Palavras que terminam com atil, ão, que é til, a, o. Ou se não também, a gente vai ter órfão, sótão e álbum. E as palavras que terminam também com r, x, l, n, ps, que são paroxítonas como nos casos éter, tórax, fácil, pólen e bíceps. Ou se não, quando a palavra tem um
ditongo, que a gente já estudou isso, é quando a gente tem palavras que terminam com duas vogais, porém essas duas vogais estão na mesma sílaba. É o caso das palavras colégio, água e série. E os monossílabos tônicos, então, para a gente poder falar especificamente, é o caso de quando a gente tem as palavras que tem uma sílaba só e vai ter o final de A, ou se não plural, as, que é o caso das palavras lá e pá, ou se não, palavras que terminam com E e ES, como é o caso de fé e pés, e palavras que terminam com O, ou se não plural, os, que é o caso de dó e sós. E como toda boa regra de gramática, não podia faltar as regras especiais, né? Quando a gente tem o caso de hiatos, a gente vai ter então as vogais que elas se separam em duas sílabas e elas vão se encontrar. O que vai acontecer? Nessa situação, a gente pode acentuar o I e o U no caso de que a segunda vogal tônica vai ser acentuada se ela for a mais forte. A gente tem alguns exemplos como saída, egoísmo, saúde, baú e balaústre. Nesse caso, a gente tem a separação de vogais e nessa situação a gente tem a acentuação da segunda vogal do hiato. Porém, a gente tem as exceções, como é o caso de, por exemplo, se o I e se o U do hiato estão sendo seguidos por qualquer outra letra na mesma sílaba, a gente não vai ter acento. São os casos das palavras Raul, ruim, juiz e sair. E se o I vier seguido de NH, a gente também não vai acentuar, como é o caso das palavras rainha, moinho e campainha. E também se a vogal se repetir, como é o caso da palavra xiita. Uma boa ideia para você poder pegar essas regras que são exceções é você pegar exemplos que você lembraria com mais frequência. Muitas das vezes, quando a gente vai ter aula de gramática, a gente vai se importar bastante quando a gente tem a parte de redação. Então, eu aconselho você a pegar palavras que você escreve com frequência e que você provavelmente esqueceria como que é a acentuação, para aí você colocar essas palavras e explicar a regra. É muito mais fácil do que eu dando exemplos como essas palavras que eu tô dando, tipo balaústre, xiita, que não seria tão fácil de você reconhecer para você poder reconhecer em algo mais útil e mais prático que a parte da redação. Quando a gente tem ditongo aberto oral e tônico, ou seja, que a gente vai ter as duas vogais e a primeira é a mais forte, a gente vai acentuar. Como é o caso que a gente tem de palavras como os papéis, céu e anzóis. A gente também tem alguns casos que são verbos que são terminados em guar, quar e queer. Que aí vão ter algumas formas verbais que tem essas situações que tá aparecendo no ditongo. Se ele tem uma letra A ou uma letra I que é tônica, a gente vai acentuar. Como é o caso da palavra enxaguar em uma das suas formas, que é o enxáguo. Se o U, que é a letra tônica, nesse caso a gente não vai ter acentuação. Como, por exemplo, que é a questão da palavra enxagu. Assim, o final dessas palavras é meio confuso, porque não são tantos os verbos. É legal de você saber, mas assim, os verbos que a gente tem no português, a gente poderia lembrar com mais facilidade, é o caso de enxaguar, aguar, delinquir, averiguar. Então, caso você erre esses casos, é interessante você perceber que, tipo assim, tá tudo bem, não são tão verbos tão utilizados. Basta você fazer uma anotação de verbos que você lembraria com mais facilidade. A trema é um caso que a gente tem aqueles dois pontinhos que vão em cima de uma letra, que é apenas utilizado em palavras que são estrangeiras, como é o caso da palavra Miller, que vem de origem alemã e no alemão ainda se mantém a trema. Inclusive, você é do tempo de que a trema ainda existia com pontuação e aí ela caiu? Escreve aqui nos comentários para ver se você é novinho ou se não você já tá idoso que nem eu. Por fim, nós temos acentos diferenciais. Nesse caso, a gente tem palavras que são homógrafas, ou seja, são palavras que são escritas da mesma forma. Então, o acento vai dar apenas uma diferença de quando a gente está fazendo uma leitura de poder entender qual que é a diferença de um para o outro. Como é os casos que a gente tem com o verbo ter e vir. Então, se a gente tem o caso do verbo ter sem acento, é de terceira pessoa do singular. Enquanto a gente tem o caso do verbo ter com acento, vai ser para a terceira pessoa do plural. E isso acontece também com o verbo vir. Então, se eu tenho ele tem, eu vou ter sem acento. Mas quando eu tenho eles têm, o tem vai ter acento. Isso acontece também com o verbo vir. Então, se eu falo ele vem, não tem acento. Eles vêm, vai ter o acento. Pode acontecer também de que o verbo já tem acento na terceira pessoa do singular. O que vai acontecer é que o singular ele tem um acento agudo, como é o caso da palavra ele mantém ou ele intervém. Então, a gente vai ter o acento agudo. E o acento circunflexo marca a questão do plural. Então eu coloco eles mantêm com o acento circunflexo e
eles intervêm com acento circunflexo. Existe também a questão de verbos que você está marcando um timbre, ou seja, a entonação, como é o caso da palavra pode. Se eu tenho como uma questão de pode, eu tenho então um acento para poder fazer a diferença, para poder falar de verbo no pretérito e ele pode como questão de um verbo no presente. E também a gente tem a situação do verbo por, que tem acento, para poder diferenciar da preposição do por. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as regras de acentuação gráfica. São várias regras, são várias situações, tem algumas exceções que deixam um pouquinho mais cansativo, mas você pode perceber que as regras não são muitas. Então vale a pena você conseguir fazer alguns cardzinhos, uma anotação que você tem num caderno de uma folha com acentos para você poder lembrar dessas exceções, porque você vai perceber que as regras não são muitas. O ponto é a gente conseguir fazer entender aquelas palavras que a gente erra o acento, por que a gente continua errando? E se tem uma palavra parecida, para poder justificar o erro que a gente está fazendo de não colocar acento. E aí fazendo com que fique mais fácil de quando você escrever, não perder pontos por isso, porque na parte de redação sempre tem que pelo menos 1/3 da nota ou em quinta nota, ou seja, uma consideração possível de, por exemplo, 20 a 25% da nota de ser apenas a questão gramatical. E um dos erros mais comuns é a questão que a gente tem de acentuação. Inclusive, ficou com alguma dúvida de alguma questão de acentuação? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Você também pode escrever um elogio, um pedido, uma reclamação, alguma sugestão de algum outro vídeo também. E, inclusive, se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal. Você pode deixar uma curtida, que isso faz muita importância e faz com que outras pessoas também possam ver esse vídeo. Você não faz ideia do quanto isso ajuda um conteúdo a poder passar para outras pessoas. E, inclusive, se comentar também algum pedido, algum elogio, alguma sugestão, você também pode reclamar, fazer um pedido de algum vídeo específico. E você também pode, inclusive, compartilhar esse vídeo para outras pessoas que também estejam estudando a parte de acentuação gráfica ou, se não, outra matéria sobre a parte de gramática. E se você quiser continuar estudando, tem também no meu Drive, PowerPoint, lista de exercício, algumas explicações também para você continuar estudando, não só essa parte que a gente está vendo de ortografia, de acentuação gráfica, mas também outros conteúdos que sejam interessantes para você. E se você quiser vir estudar comigo no meu curso de gramática, tem também o link aqui embaixo do vídeo, para você poder vir estudar comigo, saber mais questões de gramática, também fazer exercícios comigo e específicos para você poder ver exercícios tanto na parte de alguns concursos, alguns vestibulares e também para você se sentir mais confortável na parte de gramática. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e ter ficado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!